Graça e paz, amados irmãos. Vamos iniciar nossa escola dominical, abrindo a palavra de Deus em Isaías 61. Aqueles que puderem ficar em pé para a leitura. Isaías 61. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Aqueles que puderem ler comigo, vamos fazer essa leitura em louvor e adoração ao nosso Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. E comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te buscamos nesta manhã como igreja aqui reunidos no nome de Cristo, na dependência do Teu Espírito, ó Deus, para buscarmos a Tua face, o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, o Deus da aliança. E ó Deus, nós te rendemos graças pela nossa vida, te rendemos graças antes de tudo pela salvação que temos em Cristo Jesus, porque ó Deus, este Salvador ungido, de fato, Ele trouxe boas novas, Ele trouxe alegria, Ele trouxe cura, Ele tirou as cinzas da tristeza e nos vestiu, ó Deus, de vestes de alegria, tirou as vestes da vergonha e nos vestiu com vestes de justiça. E em Cristo, ó Deus, nós já temos desfrutado dessa herança e um dia desfrutaremos plenamente, ó Deus. Te louvamos porque hoje somos o cumprimento dessa promessa. E em várias nações o Senhor tem feito brotar o louvor ao Teu nome. Ó Deus, abençoe este ajuntamento, abençoe o Teu povo, abençoe este momento em que estaremos aqui juntos, reunidos como igreja. Fala ao nosso coração, Senhor, nos transforma pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, as nossas petições, porque tudo nós fazemos, ó Deus, fiados na pessoa e nos méritos do nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
no nome de quem oramos agradecidos. Amém. A igreja pode se assentar. Esse é aquele tipo de texto que você lê quase que cantando, né? A gente está acostumado a cantar, o Espírito do Senhor está sobre mim. Meus irmãos, este texto fala antes de tudo de Jesus, né? Não é da igreja, que o Espírito está sobre a igreja para nós desenvolvermos o ministério. Este texto, quando nós cantamos inclusive na igreja, nós estamos cantando a obra de Cristo. É sobre ele que este texto fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse Salvador, esse Messias ungido, que veio trazer o dia do Senhor, que veio trazer alegria a um povo que estava angustiado, que veio trazer justiça a um povo injusto, que veio trazer glória a um povo em desonra. Este Cristo ungido, Messias maravilhoso, e a quem nós servimos e adoramos. Que o nosso coração esteja de fato em júbilo diante do Senhor. Como o texto diz, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como o noivo se adorna de turbante e a noiva se enfeita de joias. Nós sabemos que foi Jesus, o noivo, que fez isso por nós, não é? Nos cobriu com vestes de salvação, com vestes de justiça. Louvado seja o nosso Deus por isso. E o verso 11 que nós lemos, diz que o Senhor fará brotar justiça e louvor. Então vamos louvar, vamos obedecer a palavra do Senhor e vamos louvar com alegria, através de cânticos espirituais. Vamos nos colocar de pé para entrar nesse cântico. Somos geração de Deus, nos movemos no Senhor e por Ele existimos. Raça eleita, escolhida, sacerdócio real, nação santa exclusiva. Ele nos chamou das trevas para a sua luz e nos resgatou. Pelo sangue de Jesus, Ele nos chamou das trevas para a sua luz e nos resgatou. Pelo sangue de Jesus. Somos geração de Deus, nos movemos no Senhor e por Ele existimos. Raça eleita, escolhida, sacerdócio real, nação santa exclusiva. Ele nos chamou das trevas para a sua luz e nos resgatou. Pelo sangue de Jesus, Ele nos chamou das trevas para a sua luz e nos resgatou. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus.
adorar-te com meu coração, sim, louvar-te com paixão. Vou buscar-te enquanto eu viver. Vou seguir-te, a vontade de fazer. Tu és Deus de toda glória, te darei o meu amor. Tu somente eu vou adorar, tu somente és digno de louvor. Eu me curvo, te exalto, meu Rei. Em teus braços me entregarei. Ao teu trono me achegarei. E para sempre em ti confiarei. Tu és Deus de toda glória, te darei o meu amor. Tu somente eu vou adorar, tu somente és digno de louvor. Tu és Deus de toda glória, te darei o meu amor. Tu somente eu vou adorar, tu somente és digno de louvor. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, ontem estava lendo um artigo de um pastor que considero muito. Ele observou algo interessante, não sei se você já ouviu falar, não é? Se desligue de tudo na sua vida e concentre-se no culto. Aí ele estava dizendo o seguinte: é claro que a gente tem que colocar a mente e o coração no culto a Deus, mas a gente não tem essa dicotomia na vida. Nós devemos trazer para o culto as nossas aflições, derramar o nosso coração diante de Deus, os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas lutas. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele não separa a nossa vida fora dessas paredes, é uma vida só. Então nós estamos aqui para derramar o coração, sim, diante do Senhor. Se tem algo afligindo o seu coração, te preocupando, uma luta, uma necessidade, é diante de Deus mesmo e na companhia dos santos que nós vamos encontrar refúgio, nós vamos encontrar deleite na nossa alma, refrigério. Então é o que nós vamos fazer nesse momento. Vamos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, como Ele nos convida, porque Ele tem cuidado de nós. A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos, mas fazei conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ele já conhece, mas Ele quer que nós façamos conhecidas as nossas petições. Para quê? O propósito é para que a paz de Deus guarde a nossa mente, guarde o nosso coração, que é a sede das preocupações, e que a gente, em seguida, ele diz, aquilo que é puro, verdadeiro, amável, isso ocupe o vosso pensamento, ou seja, a palavra de Deus. Então, antes de nos alimentarmos da palavra, de enchermos a mente da palavra, vamos esvaziar as nossas ansiedades no trono da graça de Deus. Pela oração, a paz de Deus guarda a mente e coração. E pela palavra, é o Deus da paz que estará conosco, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Nós vamos orar pelos que sofrem, vamos orar pelos enfermos, por aqueles que estão passando pela dor do luto, ou se você tem algum problema pessoal, familiar, ou algum parente seu, alguém na sua família, alguma situação, seja qual for. Vamos orar nesse instante, vamos clamar. Se você se lembrar também de alguém, coloque em oração. É o momento de nós aqui orarmos como igreja. Eu convido o pastor Paulo que vem aqui à frente orar conosco. Deus bendito,
te agradecemos pelo dia que o Senhor nos dá, por esta manhã tão bonita. Te agradecemos, ó Deus, já pela palavra que o Senhor nos trouxe nesta manhã, quando a lemos, quando a ouvimos. E, ó Deus, sempre confiados no Teu amor, na Tua misericórdia e na Tua grande graça, é que nesta manhã também, Senhor, nós derramamos nosso coração diante de Ti, as nossas aflições, as nossas tristezas, nossas lágrimas, a nossa ansiedade, ó Deus, confiando, ó Deus, na Tua misericórdia. E sabemos que Deus intervém, ó Deus, conforme a Tua bondade, conforme a Tua sabedoria, nos assistindo, nos consolando, ó Deus, nos fortalecendo. Ó Deus amado, nos lembramos nesta manhã daqueles irmãos da nossa igreja que passam, ó Deus, momentos difíceis na área da saúde. Tem misericórdia, ó Deus, de cada um deles, ó Deus, visita-os e que eles se sintam nesta manhã revigorados no Senhor, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós oramos, meu Deus, também nos lembrando daqueles que estão de luto, perderam familiares, amigos, parentes. Também, ó Deus, da mesma maneira, que o Senhor possa assisti-los com a Tua graça, ó Deus, que eles se sintam nesta manhã acolhidos e abraçados pelo Senhor. Pedimos-te perdão pelos nossos pecados, te louvamos e te agradecemos por tudo e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós também estamos alegres e celebramos mais um ano de vida do Bruno Alves, Isabela Moreno, Luciane Isidoro, a Anne, Lota Real, Regli Leal Gomes, Nelson Gonçalves, está ali, né? E a Nereida, não sei se saíram todos, mas os irmãos já sabem, se não saiu, é só nos procurar. E também reforça aqui o aviso, falta praticamente um mês para o nosso acampamento. Peço à igreja que esteja orando pelos jovens, pela organização, por este momento também, que Deus permita, né, que por várias situações, mas também envolve o acampamento, né, a questão da pandemia, né, que a gente faz planos, mas a resposta vem do Senhor, né, mas que Deus nos proporcione que possamos realizar esse ano o acampamento que já tem sido aí programado, planejado, com tanto amor, tanto carinho, tanta dedicação. Então vamos orar pela vida dos jovens que estarão ali, né, que seja um momento em que Deus fale ao coração deles, Deus ministre ao coração deles, e nosso também que estaremos lá, né, não são só os jovens que precisam ouvir a palavra, né, todos nós precisamos ouvir. Então, se você não deu o seu nome, ainda dá tempo de você dar o seu nome, mas é importante que você dê, mesmo sendo da igreja, filho da igreja, jovem da igreja, não fique enrolando, não, eu sou da igreja mesmo, então lógico que eu vou, né, ninguém vai me deixar para trás, então vai ficando. Eu digo isso por causa da organização, a gente precisa dos nomes, por questão de compras, né, alimento, material, disposição dos quartos e uma série de outras coisas. Então, quanto mais rápido você nos der o seu nome, confirmar a sua presença, quanto mais rápido a gente tiver essa lista em mãos, né, as fichas de inscrição nós temos ali atrás, naquela mesinha de plástico, você pode pegar, se você quiser preencher aqui mesmo e já entregar hoje, né, para facilitar aí para nós. Então, faça aí a sua inscrição e ore por este evento, que Deus nos abençoe. Nós vamos nos dividir em classe, acho que só as crianças que vão descer, e os pré-adolescentes com a Silvia, as crianças e a Silvia. A tia Kelly vai também, o Paulo e a Silvia. Os jovens vão permanecer aqui com a gente no templo. Meus amados irmãos, vamos voltar ao livro de Levítico, hoje capítulo 2, livro de Levítico, capítulo de número 2.
Livro de Levítico, capítulo de número 2. Alguém lembra o que significa Levi? Alguém lembra? Não lembra? Unir. Significa unir, lembrou? Conectar. Comunhão. Significa comunhão. É o livro que fala de como o pecador pode ter comunhão com Deus Santo. Levítico capítulo 2. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite, sobre ela porá incenso. Levá-lo-á aos filhos de Arão, sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha amassados com azeite, e obreiras asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite, em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite, é oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares que daquilo se fará, trarás ao Senhor, será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias. Todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das primícias. Aliás, fará a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela, e por cima lhe porás incenso, é oferta de manjares. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite, com todo o incenso, é oferta queimada ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, este texto, ó Pai, foi escrito há tanto tempo, historicamente tão distante de nós, culturalmente, ó Deus, tão diferente. Mas, ó Deus, Teu Espírito pode trazer a Tua palavra para dentro do nosso coração e revelar a nós, ó Deus, os princípios que o Senhor quer que nós aprendamos nessa manhã e o quanto de Cristo, ó Deus, este texto fala ao nosso coração, da Sua pessoa e da Sua obra na cruz. Fala ao nosso coração mais uma vez nessa manhã, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tem uma frase que eu sei que a igreja conhece, que é do príncipe dos pregadores, como ficou conhecido, Spurgeon. Certa vez ele disse: há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor e a lama de serpente na mais bela flor do nosso jardim. Acho que o reverendo Ismael já citou algumas vezes essa frase do reverendo Spurgeon. E, meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa própria vida, às vezes nós nos vemos também nessa situação. Às vezes aquela conversa ao redor da mesa não foi da forma como nós esperamos.
Em meio a momentos de alegrias, nós falamos aquilo que não gostaríamos de ter falado. Às vezes aquilo que nós fazemos pensando estar com a melhor das intenções, nós percebemos as motivações mais erradas possíveis. Às vezes, quando chega uma situação diante de nós, nós gostaríamos de reagir de maneira positiva, que glorificasse a Deus, mas quando vê, a gente já está reagindo na ira, nós já estamos falando o que não deve, nós já estamos pecando, sendo agressivos, falando coisas que desagradam ao Senhor. Nós bem que gostaríamos de começar o dia alegres no Senhor, mas quantas vezes nós já levantamos mal-humorados, quantas vezes nós já levantamos com o coração distante das coisas de Deus, quantas vezes nós estamos dentro da própria igreja, mas o nosso coração longe, às vezes até cantando, tocando, mas percebemos que o nosso louvor não é muitas vezes fruto de um verdadeiro amor por Deus, de uma verdadeira gratidão. Parece que aquelas palavras não são tão reais na nossa vida, a gente não sabe nem por que está cantando. Meus irmãos, isso revela do quanto o pecado atingiu o ser humano, e o quanto mesmo após a regeneração, a quebra do domínio do pecado na nossa vida, nós ainda lutamos com a presença do pecado, né? Com o velho homem que nos assedia tenazmente, como diz o apóstolo Paulo. Eu não sei se você tem, meu irmão, esse desejo, se você tem essa luta de dizer assim: o dia que não tiver mais pecado, o dia em que as minhas motivações forem puras, o dia em que eu me relacionar sem ferir alguém, um dia em que eu não guardar mais remorso no coração, mais ódio, o dia que eu conseguisse perdoar de maneira verdadeira, ser liberto, né, dessas coisas. Meus irmãos, Levítico capítulo 2 fala da oferta de manjares. Nós falamos aqui que as 3 primeiras ofertas, o holocausto, a oferta de manjares e os sacrifícios pacíficos, eles não tinham o foco principal tratar a expiação, a culpa e o pecado. Só envolvia isso porque o adorador é pecador, então não tem como ele se achegar a Deus sem que ele trate o seu pecado, mas não é o foco. O foco das 3 primeiras ofertas é comunhão, devoção, adoração, consagração. Nós vimos aí na oferta de holocausto, que significa a total consagração, externa e interna, integral a Deus, né? Nós vimos ali que o animal era todo aberto, não é? Suas entranhas expostas, para que ele fosse oferecido inteiramente ao Senhor, e todo o fogo consumia aquela oferta, né? Não era repartida com os sacerdotes. Depois nós temos a oferta de manjares, depois os sacrifícios pacíficos. Os sacrifícios pacíficos, como o nome diz, é um desfrutar da paz, da comunhão com Deus, né? Tem a ver com essa comunhão. E hoje nós estamos aqui com a oferta de manjares. A oferta de manjares é a única que não envolve derramamento de sangue, porque é uma oferta de cereais, é uma oferta da flor da farinha, é uma oferta do produto da oliveira, né? Do azeite, é uma oferta que envolvia sal, é uma oferta que envolvia grãos, estava relacionada à colheita no povo de Israel. Era o fruto do campo que está aqui em jogo. Nós já falamos aqui, meus irmãos, que Levítico, às vezes a gente tem essa ideia, né, de ser um livro legalista, um livro cheio de regras, um livro que deve ser esquecido e ficar lá no Antigo Testamento, porque tem coisas muito estranhas, não é? Leis que parece que não faz sentido para nós hoje aqui, sobre purificação, sobre exclusão, né? Ou melhor, isolamento, né, de leprosos, sobre o fluxo de sangue, sobre casa com mofo e outras coisas nesse sentido que a gente diz, gente, o que isso tem a ver com a igreja hoje? Mas nós entendemos que o livro de Levítico, dentro do Pentateuco, é o livro que mais fala de Jesus Cristo. É o livro que mais fala de redenção, de santificação, da obra de Cristo na cruz. É o livro que mais fala do relacionamento do pecador com Deus.
Então é um livro cheio de graça, meus irmãos, é um livro cheio de misericórdia. Deus está dando ao povo um meio de mesmo pecadores se relacionarem com este Deus. Nós já falamos aqui no primeiro estudo, né, que o livro começa dizendo: chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação. Deus já está morando com o povo. Ele já fala de um lugar de graça agora, já está no meio do povo, a tenda do concerto, né? É a tenda do encontro, é o termo original, né? Falou da tenda do encontro. E o que ele fala? Venham, podem vir ter comunhão comigo, e eu vou prover o meio de vocês virem. E não só vou prover o meio, mas também nós vimos aqui que Levítico fala de que Deus também santifica o seu povo. Isso é amor, isso é graça, isso é bondade. Deus nos tirar do pecado, né, da maldade, de tudo que desagrada a Deus e causa mal a nós. Então nós vimos que Levítico se divide em 3 partes. Até o capítulo 8 ou 10 por ali, mostra como o pecador se achega a Deus, através dos sacrifícios e do ofício sacerdotal. O meio do livro mostra como Deus santifica o seu povo. As regras de purificação, muitas eram culturais, muitas eram simbólicas, né? Não é que o sangue é impuro, ou carne de porco é impura, aquilo tinha um símbolo no momento, mas o Novo Testamento é muito claro em dizer que isso se cumpriu em Jesus. Aquilo simbolizava princípios espirituais. E o final do livro traz estímulos ligados à herança que eles receberam, à terra, à bênção, dizendo: se vocês guardarem a aliança, desfrutarão o melhor da herança e da terra. Mas se não guardarem a aliança, vocês não desfrutarão dessa bênção, né? Então termina com uma motivação. Isso é lindo, meus irmãos, porque nós devemos ser santos, é porque Deus nos promete dar algo, ou porque a santidade em si já é algo maravilhoso? Quem pensa que o cristianismo é só um monte de regras, não entendeu que as regras são a maior bênção do cristianismo. A maior bênção do cristianismo não é seja santo para que você ganhe algo, tenha uma vida correta para que você tenha bênçãos. A maior bênção do cristianismo é a própria nova vida que Ele dá. É andar dentro da vontade de Deus, da lei de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que Ele ainda dá um bônus. Ele ainda nos estimula com promessas de bênçãos. Nós sermos santos, a gente não está fazendo mais do que obrigação. E é uma bênção para nós andarmos na santidade. Mas Deus é tão misericordioso que Ele ainda nos recompensa como se nós fizéssemos algo extraordinário. Isso é lindo aqui de perceber em Levítico e no Evangelho. Meus irmãos, nesse capítulo 2 nós vamos ver hoje sobre uma vida de total consagração. Uma vida de total consagração. A oferta de manjares tem a ver com consagração. E nos ensina que o campo tem tudo a ver com o templo. O que isso quer dizer? Não há separação na vida do crente. O fruto do nosso trabalho é consagrado ao Senhor. Aquilo que fazemos lá fora, vocês jovens na escola, entre amigos, na faculdade, nós no nosso serviço, no relacionamento social, em todas as áreas da vida, tudo isso está ligado ao altar. Tudo isso desemboca no altar diante de Deus. E do altar, nós temos a direção para viver todas essas áreas da vida. É isso que nos ensina a oferta de manjares. Nós vamos ver 3 pontos, meus irmãos, que era uma oferta de consagração, era uma oferta memorial e era uma oferta pura. Primeiro era uma oferta de consagração. Olha o que diz aí os 2 primeiros versos. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite, sobre ela porá incenso. Levá-lo-ás aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Começa assim, quando uma pessoa trouxer uma oferta de manjares,
Porque a oferta de manjares estava muito ligada à colheita dos grãos, seja do trigo, do milho ou de algum outro cereal. Quando ali um israelita colhia ali a sua lavoura, vamos dizer assim, ele tinha que levar a porção do Senhor e dos sacerdotes. Vocês se lembram que na lei de Moisés, a tribo de Levi se dedicava exclusivamente ao templo, às atividades religiosas de modo específico, e era sustentada pelas outras tribos. Então, mas não é que os sacerdotes não plantassem nada, né, não fizessem nada. Eles tinham ali um básico, igual a gente tem assim, às vezes no terreno, né, no quintal da nossa casa. Mas quando a pessoa vinha trazer esta oferta ao Senhor, do fruto do campo, antes de tudo, ele tinha que ofertar ao Senhor. Esta oferta de manjares, ou seja, dos grãos, da colheita, dos alimentos, ele ia ofertar ao Senhor. Mas havia um processo antes, porque olha aí no verso 1 ainda, né? A sua oferta será do quê? Vai trazer qualquer farinha? Vai trazer o grão inteiro? Colher o trigo lá, traz na espiga mesmo e coloca lá para o sacerdote? Será da flor da farinha, ou seja, aquele grão teria que ser processado no pilão, ainda era modo artesanal, né? É diferente do nosso modo hoje. A farinha era a farinha mais fina, peneirada, era a mais branca, claro que não era branca como a nossa hoje, né? Que tem processos industriais e químicos, mas era a mais branca entre todas, era a farinha mais fina, mais cara, mais processada. Tinha que trazer essa farinha fina, e eles faziam ali um bolo, né, uma espécie de um bolo, parece mais uma bolacha, né, um pão sírio, com azeite, e colocavam incenso sobre aquele alimento, e ele levava aos filhos de Arão, diz aí o verso 2, né, aos sacerdotes. Tinha necessidade dessa mediação, não era o pecador que ia diretamente, não é? Tinha mediação para entregar a sua oferta, e além disso, além do azeite estar na própria massa, era deitado o azeite sobre aquele bolo, né, aquele pão assado ou cozido, ou feito na frigideira, como a gente vê aí, há 3 opções para o pecador fazer, e então era queimada ao Senhor, né, diz aí o verso 2, queimada de aroma agradável ao Senhor. Meus irmãos, olha que em primeiro lugar, era tudo consagrado a Deus. Daquela oferta que o israelita trazia diante dos sacerdotes para a manutenção do templo, para o sustento dos levitas, antes de tudo, separava-se uma parte do Senhor e não qualquer parte, a melhor parte. Meus irmãos, e nós sabemos que durante todo o contexto bíblico, o que nós encontramos aqui? Azeite. O que os irmãos recordam aí? O que o azeite é nas Escrituras? Ele nos remete a quê, o azeite? Vamos lá, vamos participar aí os irmãos. O que o azeite nos remete? Só cozinhar? Unção, isso talvez seja a principal coisa, não é? Unção. Por quê? Não vamos fazer isso aqui, mas você pode aí percorrer a sua Bíblia e você vai ver que quando um profeta ia iniciar o seu ministério, era ungido com azeite. Para um rei ser empossado, vamos dizer assim, tomar posse do trono, ele também era ungido com azeite. Lembra de Elias, quando ele sai da caverna, Deus diz, você vai ungir reis, você vai continuar trabalhando, vai ungir outro no teu lugar, vai ungir o rei tal em tal lugar, o outro rei. Era usado também na unção de reis. E se nós olharmos aí, Levítico 8, 12, depois você pode ver aí o capítulo 8 de Levítico, também era usado na unção sacerdotal. Então, nos 3 ofícios que nós temos no Antigo Testamento, rei, profeta e sacerdote, usava-se o azeite para unção. E o azeite, meus irmãos, ele remete-nos nas Escrituras à própria unção do Espírito Santo de Deus. Quando nós vamos, por exemplo, nas cartas de João, do próprio apóstolo Paulo, nós encontramos a menção de que quem unge agora é o Espírito Santo de Deus. Não com óleo,
mas com o próprio Espírito, né? É conhecido de todos, acho que eu não preciso gastar tempo com isso, de que o azeite nas Escrituras, dentre outras coisas secundárias, é símbolo do Espírito Santo, símbolo de uma consagração, de uma unção do Espírito Santo. Outra pergunta, irmãos, e farinha? Será que nos remete a quê? Farinha. Farinha, os pães, o bolo. O que vem à sua mente? Pão. Pelo que você já conhece aí das Escrituras. Oi? Corpo de Cristo. Alguém falou mais alguma coisa? Alimento, né? O pão nosso de cada dia, é óbvio, né? O pão, o alimento, o corpo de Cristo. Fartura. Lembra do maná? O maná diz que era muito parecido com isso aqui, meus irmãos. Tinha um gosto muito próximo. Parecia mesmo um pão bem próximo disso que nós temos aqui. Quando nós olhamos, por exemplo, Jesus em João 6, ele vai dizer assim, não foi Moisés quem vos deu o pão no deserto, né? O pão, ele vem do céu, ele vem de Deus. Ele vai dizer assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Né? A farinha ou o pão, né, o produto ali da farinha, nas Escrituras, remete-nos a corpo mesmo, à humanidade, ao aspecto de humanidade de um corpo físico, de uma consagração integral de um corpo, né? E incenso, irmãos? Incenso, o que simboliza incenso na Bíblia? Vou ajudar os irmãos. Algum irmão leia para nós Salmo 141, 2, e outro irmão Apocalipse 8, 3. E você em casa leia também. Quem pode ler Salmo 141, 2? Salmo 141, 2. Pode ler, Samara? Então leia para nós. O que é incenso, Samara? Oração, isso, é símbolo de oração. No livro de Levítico e no próprio templo, tinha lá o incensário. Agora olha que lindo esse texto, Apocalipse 8, 3. Qual outro irmão pode ler para nós? Apocalipse 8, 3. Pode ler, Nelson? Olha que maravilhoso, meus irmãos. Aquele incensário que estava lá no pátio do tabernáculo, ele apontava para uma realidade espiritual, que é o fato de que diante de Deus e do Cordeiro estão todas as orações da igreja. Por isso o pastor Ismael sempre fala que a gente não sabe orar e não sabemos mesmo, mas ainda assim as nossas orações estão lá, porque são feitas por meio de Cristo, são traduzidas pelo Espírito Santo, porque Ele ora em nós e por nós com gemidos inexprimíveis. Então continue orando, meu irmão. A visão de Apocalipse é que as nossas orações estão lá diante do Senhor, e Ele ouve em Cristo e responde segundo a sua vontade. Aqui nós temos, meus irmãos, portanto, uma oferta que remete ao fato de que a nossa vida integralmente tem que ser dedicada ao Senhor. Não só o aspecto como nós dividimos, né, religioso, atividades religiosas, né, vir ao culto, pregar, ler a Bíblia, evangelizar, orar, fazer discipulado, frequentar culto, dar o dízimo, mas está dizendo que toda a nossa vida deve ser consagrada ao Senhor. Há uma conexão, como eu já disse aqui, entre o altar e o campo. O que esses homens estão indo fazer, e mulheres, né, dizer, Senhor, nós só colhemos, porque o Senhor nos abençoou. Como diz o Salmo 67, né? Resplandeça o rosto do Senhor sobre nós e nos abençoe. O Senhor nos abençoou e a terra deu o seu fruto. É nós entendermos que só estudamos pela misericórdia de Deus, só planejamos pela misericórdia de Deus, temos relacionamentos pela misericórdia de Deus, casamento, família, filhos, a comunhão ao redor da mesa, lazer,
E tudo mais que nós experimentamos nesse mundo criado, isso tudo tem a ver com o Senhor. É o que nós vamos ver no acampamento, né? Coram Deo, é a vida diante de Deus. Não há um aspecto da nossa vida que não esteja diante de Deus. O seu trabalho, ele é uma atividade espiritual. A sua vida em casa é um culto a Deus, não há separação. Aliás, o culto no domingo é um resultado de toda a comunhão que nós tivemos com Deus durante a semana. Aqui é o clímax junto com a igreja, é o ápice de todo o relacionamento de Deus que a gente viveu. E quando a gente vive aqui em igreja, né, a adoração, isso também vai continuar durante a semana na nossa vida. É esse ciclo, né, na vida do cristão. Meus irmãos, essa oferta simbolizava consagração, gratidão, louvor, perfeição. Mas olha a pureza disso. Era da flor da farinha. Era da melhor farinha. Era da farinha pura. Era o azeite misturado na massa, pois simboliza uma vida cheia do Espírito Santo por dentro. Não é uma vida externamente religiosa, mas era deitada azeite também para dizer, é uma vida capacitada pelo Espírito, ungida pelo Espírito Santo. E havia incenso para dizer assim, toda vida é uma oração ao Senhor. Toda a nossa vida sobe como um incenso ao Senhor e deve subir. Mas nós sabemos, meus irmãos, que nem sempre nós oferecemos a farinha mais pura. Nem sempre vamos diante do Senhor cheios do Espírito e do azeite. Nem sempre, meus irmãos, nós dependemos da capacitação do Espírito Santo. Nós queremos viver a vida cristã no nosso esforço, no nosso mérito, nas nossas obras, na nossa sabedoria. Nós muitas vezes não oramos buscando a capacitação, não lemos a Bíblia para buscar a palavra do Espírito. Negligenciamos os meios de graça, como a oração, a ceia, a comunhão dos santos. E nós ainda queremos ter uma vida que agrade ao Senhor. Meu irmão, sem azeite não dá. Eu não estou falando para você ir para uma igreja que vai lotar a sua cabeça de azeite, ou ungir o seu carro ou a sua casa. Eu estou falando de uma unção real e espiritual, que é do Espírito Santo de Deus. A oferta de manjares é uma oferta de total consagração. Mas em segundo, meus irmãos, era uma oferta memorial. Olha o que o texto diz aí, verso 3. O 2 já fala isso, né? Uma porção memorial. 3, o que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimada ao Senhor. Quando trouxeres a oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos, de flor de farinha amassados com azeite, e obreiras asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares, cozida na assadeira, será de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. É oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha, com azeite. E a oferta de manjares que daquilo se fará, trarás ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual levará ao altar. Da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Várias vezes aí, depois se você continuar lendo, vai aparecer essa expressão. É um memorial. É uma oferta de memorial. E por que de memorial? Primeiro, meu irmão, memorial em relação àquele que está ofertando. Porque para quem está ofertando, aquela oferta retirada e entregue no altar, remete a tudo aquilo que Deus fez. Ou seja, eles só têm o que entregar porque receberam. É igual dízimo, né? A gente acha que está dando dízimo para Deus. Tem gente que diz, eu estou pagando o dízimo para o Senhor. Esse mês eu não paguei meu dízimo. Meu irmão, nós não somos um clube, e você não tem uma cota que você vai pagando mensalidade para Deus te abençoar, e você não perder a bênção, não perder a salvação, né? Se você não garantiu com o pagamento do seu carnê, né? Seu nome vai para o SPC do céu, né? Do Serasa, você pode ser banido da Jerusalém Celestial. Não, meus irmãos, nós só entregamos dízimo porque recebemos do Senhor.
e é tudo dele. E a gente acha assim, né? 10% é do Senhor, o resto é meu. Não, tudo é do Senhor. 10% é consagrado ao Senhor em adoração, em reconhecimento da sua fidelidade, de como Deus é generoso, gracioso, bondoso, fiel, e de como o nosso coração deve estar no reino de Deus, semeando na obra de Deus, na colheita de almas, na expansão do Evangelho, em como a nossa confiança deve estar não no dinheiro, nas posses e nos bens, mas no Senhor. Mas, meu irmão, o restante que fica com você não é seu, é do Senhor, para você usar com sabedoria, para você usar com modéstia, para você usar sem ganância, para você usar em amor ao próximo, para você repartir, para nós cuidarmos uns dos outros, para não vivermos de modo extravagante, mas para vivermos de modo modesto, simples, contente, suprindo as nossas necessidades, meus irmãos. E Deus é fiel em nos abençoar. É um memorial de que Deus nos abençoa. Aquela pequena parte consagrada no altar estava dizendo: o campo produziu, há mantimento na minha casa, Deus tem suprido as minhas necessidades, e eu reconheço isso, Senhor, e eu te adoro. É uma oferta de memorial. E olha como aqui nós temos alguns detalhes, não é? Aqui diz que o bolo ele era amassado no azeite, a farinha já era amassada no pilão, aqui era amassado com azeite, não é? Depois untado. Tudo isso nos traz essa ideia assim de, né, algo que é penoso mesmo para você obter isto, né? Tanto o fruto ali do processamento da farinha, do grão, como da própria massa ali envolvida com azeite, amassada para ser entregue ao Senhor, depois colocado azeite por cima, e o incenso e o sal, como nós vamos ver. Meus irmãos, que memorial maravilhoso, de uma vida inteiramente consagrada a Deus, e mais do que isso, um memorial do que foi a vida e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois no Evangelho de Mateus diz que ele foi formado no ventre pelo Espírito Santo de Deus, e logo em seguida a gente vê que ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus ali no seu batismo, quando uma voz vem do céu e diz: este é o meu filho amado em quem eu tenho, lembra? Todo o meu prazer. E ali o Espírito Santo desceu sobre ele. E em seguida, o que nós temos, meus irmãos, do relato do batismo de Jesus? O que vem logo imediatamente? Tentação. Mateus 4. Jesus é levado para ser provado, para ser amassado, para ser moído, testado e provado, numa vida inteira que agrada ao Senhor, sem pecado, sem mancha e sem dolo. Mas muito mais, meus irmãos, Isaías 53 diz-nos o seguinte, os irmãos vão se lembrar: ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi moído, ele foi amassado, ele foi provado, ele experimentou sofrimento. E é muito lindo, meus irmãos, porque aqui há essa repetição de memorial, e nós vemos aí que o pão deveria ser partido. Esses pães, após recebidos ali, eram partidos e colocados diante do altar, e ali o fogo do altar consumia aquela oferta. E o pão não precisa ser partido mesmo? Não tem que ser partido para servir de alimento, como o pastor sempre diz. Agora traga a sua mente, meu irmão, e você que já conhece o Novo Testamento, conhece as Escrituras, olhando aqui essa oferta de manjares e como ela era feita, o que mais na Bíblia nós temos como memorial? Quem também disse certa vez: isto é um memorial? Ele falou isso com outras palavras. Santa Ceia, não é? Na ceia do Senhor ele diz: fazei isto em memória de mim. Ali ele pega o pão e parte, olha que conexão com o Levítico,
Ele pega o pão e parte, mas dizendo, o pão que vai ser partido não é o pão da oferta de manjares, não é o pão partido na Páscoa, mas é o meu corpo que vai ser partido na cruz, para ser alimento para a igreja, para ser alimento por vocês, e vocês farão isso em memória de mim, para não se esquecerem de mim, da minha obra, para não se esquecerem da verdadeira mensagem do Evangelho, para não se esquecerem de como o pecador é salvo na cruz, para não se esquecerem de que tudo já foi consumado, para que não se esqueçam de que as promessas de Deus se cumpriram em Cristo. Era um memorial. Vocês repararam aí, meus irmãos, que também há uma qualificação para essa oferta, que ocorre em alguma outra aí que nós vamos ver, mas não em todas. Diz assim, é coisa santíssima. Era um memorial santíssimo. E como nós chamamos a ceia, é uma ceia santa, não é? É uma ceia consagrada. Era toda consumida pelo fogo. E havia uma diferença aí do holocausto. Era distribuída aos sacerdotes. Os sacerdotes tomavam uma parte e também ali comiam dentro do ambiente sagrado. Meu irmão, nós estamos vendo aqui que essa oferta de manjares era uma oferta de consagração integral da vida. É isso que simbolizava para o israelita e de certa forma para nós também hoje. Era uma oferta memorial, relembrando a fidelidade de Deus, a graça de Deus, a provisão de Deus, a generosidade de Deus. E lembrando também da necessidade de uma consagração do nosso interior, que envolve o amassar, que envolve ali o moer o grão e o trigo, e o amassar o azeite junto com a massa. Mas terceiro e último ponto, irmãos, era uma oferta pura. Aqui nós vimos o que deveria ter na oferta. Eles trariam os grãos, trariam o azeite, o bolo, poderia ser assado, cozido, feito na frigideira. Mas olha o que o Senhor proibiu, diz aí a partir do verso 11, acompanha a leitura, nesse último ponto. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias, todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Havia uma diferença, meus irmãos, entre Lutero e Calvino num ponto, em relação ao culto, entre outras coisas, não é? Porque Lutero dizia assim, nós temos que fazer o que está na Bíblia, só o que está ordenado na Bíblia. Mas Calvino dizia assim, aliás, é o contrário, Lutero dizia, nós não devemos fazer o que a Bíblia proíbe, não devemos fazer o que a Bíblia proíbe. Mas Calvino dizia, por outro lado, mas também não podemos colocar aquilo que ela não nos ordena, aquilo que ela não nos orienta. O que isso quer dizer? Por exemplo, em relação ao próprio culto. As coisas que são claras que Deus proíbe na Bíblia, a gente já sabe, não vamos fazer no culto, na adoração, uso de imagens, por exemplo, adoração de imagens, outras práticas, né? Nós temos na Bíblia proibições que o Senhor Deus nos faz. Mas Calvino dizia, mas também a gente não pode inventar moda, a gente não pode colocar aquilo que Ele não orienta, aquilo que Ele não ordena. Nós temos que colocar só o que Ele ordena e retirar o que Ele proíbe. Aqui nós temos, meus irmãos, coisas que Deus ordena, mas em seguida coisas que Ele proíbe. E aqui Ele proíbe que estes bolos, esses pães fossem preparados com fermento e mel. Jesus nos ajuda a entender isso de modo lindo, né? Vamos lá em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Eu vou ler com os irmãos, Lucas 12. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem,
passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder de lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vende 5 pardais por 2 asses. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo porque respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Meus irmãos, Jesus aqui está lidando, com o medo dos discípulos e medo dos homens. E Jesus faz um alerta aos seus discípulos dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus. E o que é o fermento dos fariseus? A hipocrisia. Tenha cuidado com a religiosidade hipócrita. Tenha cuidado com a capa de religiosidade, com a religiosidade externa, simplesmente de usos e costumes, de uma moralidade sem transformação de vida. Aí ele vai dizer, por quê? Você não vai conseguir ficar hipócrita por muito tempo. Ele diz, verso 2, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E vocês não têm que temer os homens. E há uma grande luta no nosso coração em relação ao temor de homens, meus irmãos. Porque o religioso, ele tem esse aspecto de temor aos homens, temor da opinião dos homens, porque ele quer sempre passar um ar de que ele é correto, de que ele é justo, de que ele é um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom crente. Por quê? Por causa de temor aos homens. Nós queremos ser elogiados diante dos homens, bem vistos diante dos homens. Aí Jesus está dizendo, isso é hipocrisia. Mas aquilo que você esconde, Deus conhece e trará à luz. E vocês não têm que temer os homens, mas temer é a Deus. Tem que haver temor diante do Senhor Deus. Por que, meus irmãos, que não poderia haver fermento naquela oferta? Porque o fermento no Antigo Oriente, nas Escrituras, é símbolo daquilo que adultera, é símbolo daquilo que falsifica, é símbolo daquilo que modifica, que não é original, que não é puro, mas sofreu uma adulteração. Há um elemento ali que às vezes é imperceptível. Isso tem tudo a ver com hipocrisia, né? Às vezes é difícil de você detectar, mas está ali. Assim como o fermento faz com que a massa cresça, às vezes os homens, eles crescem no seu orgulho, mostram uma aparência muito bela, muito bonita diante dos outros, mas se você espetar um palito, às vezes está tudo oco. É igual aquele pão que você abre o forno, ele né? Aí dá aquela tristeza, né? Você amassou aquele bolo, tanto carinho, aquele pão, né? Você põe no forno, você não pôs o fermento certo, aí murcha, faz aquele buraco, né? Já aconteceu isso lá, Nerita? Não? Te comprometer, não. Acho que toda a cozinha já aconteceu, né? Meus irmãos, às vezes isso é a vida de muitas pessoas. Estão inchadas, têm uma aparência bela, mas são vazias. E às vezes são coisas lá dentro do coração que ninguém vê, mas estão ali contaminando.
Mas o apóstolo Paulo também nos ajuda, meus irmãos. Lá em 1 Coríntios 5, não é só hipocrisia, não. Há outra coisa que nos remete ao fermento. 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Já estamos... Bem, outros vão dizer, está vendo, não tem nada a ver. Fulano peca e não tem consequência nenhuma. Fulano faz o que quer e nada acontece com ele. Ele não é chamado a atenção, ele não é exortado, ele não é corrigido. Ele não é apacentado, não é pastoreado, continua vivendo a mesma vida. Nós sabemos que a pessoa está errada e não fazemos nada, nem como irmão em secreto, exortamos em amor, e o fermento continua no meio da igreja, levedando a massa, apodrecendo a massa, fazendo seus estragos. Outro resultado do fermento, meus irmãos, escândalos para os de fora. Não é que aqui as pessoas têm que ver pessoas perfeitinhas, mas as pessoas de fora têm que ver assim, lá é uma igreja onde eu sei que o meu pecado vai ser tratado. Lá é uma igreja onde eu sei que o pecado é levado a sério. Lá eu sei que eu vou ser tratado em amor. Lá eu sei que eles me amam e se importam comigo. Porque gente para me apoiar no pecado eu já tenho no mundo aqui fora, eu não preciso. Mas lá na igreja eu sei que é onde eu posso ser pecador sem máscaras, mas sem julgamento hipócritas. Mas onde eu sei que há graça, há perdão, há irmãos que vão me ajudar a caminhar. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz, não é possível que não haja ninguém na igreja. Aqui ele cita um caso específico, horroroso, de um filho que possuía a mulher do próprio pai. Ele está dizendo, não é possível que vocês não podem se reunir como igreja, como liderança, em nome do próprio Paulo, ele diz, e em nome de Jesus Cristo, porque ele deu autoridade aos presbíteros e à liderança da igreja para fazer isso, e poder tratar essa questão. E ele diz, entrega a Satanás. O que quer dizer isso, meu irmão? Não é mandar para o inferno, vai para o inferno, para o diabo que te carrega, não é isso, meus irmãos. A questão é, você não pode considerar alguém genuinamente crente no Senhor Jesus, até que essa pessoa dê evidências. Pastor, mas isso é maldade, a gente está julgando. Meu irmão, pior é deixar a pessoa no engano. Por isso que Jesus diz, considerai publicano e pecador. Ele não está dizendo para você virar as costas para a pessoa, virar inimigo, odiar a pessoa, atravessar na rua, não cumprimentar, não é isso que ele está dizendo, não é não frequentar a casa, não atender ligação, não é você, como algumas seitas dizem, parar de conversar. A ideia não é essa. Perceberam aí? Entregue a Satanás para que a carne morra. Carne aí é a natureza pecaminosa, porque aí pelo menos salva a alma. Ou seja, quando a pessoa vê assim que ela não está tão segura no pecado, quando ela pensa que está, ela tem a chance de fato se arrepender. Meus irmãos, comecei o trabalho na cadeia essa semana, e eu prefiro muito mais trabalhar com preso do que às vezes com muito crente, porque lá é a verdade nua e crua, e é pecador mesmo, está ali desmascarado, e vão dizer, é isso mesmo, eu preciso de Jesus, do que muitas vezes pessoas que estão na igreja se auto-enganando e sendo enganadas pela própria igreja que confirma esse auto-engano. Ele diz, não é bom esse orgulho, um pouco de fermento leveda toda a massa, jogue fora o fermento, trate o pecado na igreja. Vocês são nova massa, é o que ele diz, a massa não pode ter fermento para que ela cresça de modo saudável, e seja aquela oferta de manjares que agrada a Deus lá de Levítico. Olha o que ele diz, é o fermento da malícia, da maldade, da hipocrisia, do ódio, da falta de perdão. E olha que interessante, finalizando o que ele diz a partir do 9. Eu já vos escrevi que vocês não devem se associar com impuros. Novamente, não é virar inimigo, não é parar de conversar, não é virar as costas, não é não ajudar, não é não se relacionar. A ideia de comungar, de ter coisas em comum, de partilhar da mesma vida, de ser conivente. Ele diz, mas eu não estou falando com os lá de fora, porque os lá de fora, Deus é quem vai julgar, mas eu me refiro aos de dentro. É termos comunhão e sermos coniventes com irmãos que se dizem irmãos em Cristo, mas vivem uma vida que não está nada alinhada ao Evangelho de Cristo. Fermento, meu irmão, remete à hipocrisia.
e remete a pecado na nossa vida e na vida da igreja, que adultera a massa, que faz com que a igreja deixe de crescer, de prosperar, de ser uma igreja saudável. Meus irmãos, havia outras coisas, mas outra oportunidade a gente fala, né, do mel. Provavelmente Deus não queria que o seu culto parecesse com os cultos pagãos, porque era uma terra que manava leite e mel, e há vários relatos de que os cananitas ofereciam mel em todos os seus cultos como oferta queimada aos seus deuses. Mas a maioria dos historiadores entendem que o mel aqui significa também outra coisa, que adultera o sabor original da farinha com azeite, da humanidade perfeita e da unção do Espírito, e traz uma doçura ali que não deveria estar, remetendo às tentações doces da vida, e que Jesus rejeitou todas elas sobre a cruz. Mas também nós temos aí o sal, né, meus irmãos? Outra hora a gente fala mais, é chamado aí do sal de aliança, que é chamado também em Crônicas por Davi, do sal da aliança, que remete também à pureza, remete à preservação, à perenidade da aliança. É por isso que Jesus diz: vós sois o sal da terra. E Paulo vai dizer em Colossenses: a vossa palavra seja temperada com sal. Meus irmãos, é lindo que tudo isso se cumpriu em Cristo Jesus. Jesus é nele mesmo a oferta de manjares. Ele é a oferta preparada ao Senhor em sua plena humanidade, formada pelo Espírito, capacitada pelo Espírito, forjada no sofrimento e entregue como incenso na cruz ao Senhor. Uma vida perfeita de obediência e de consagração em nosso lugar. Em Jesus não havia fermento e nem doçura artificial. Jesus ofereceu a sua própria doçura da sua vida a Deus, e nele havia perfeito sal, pureza e uma vida perene, indobrável de consagração. Louvado seja Deus por Cristo Jesus. Vamos orar agora, irmãos, pensando na nossa vida. Graças a Deus não estamos mais lá no tempo da antiga aliança. Deus não quer de nós bolos, pães, azeites, mas o que Ele quer é o nosso coração, a nossa vida integral. Vamos agradecer pela obra de Cristo na cruz, e que cada dia mais, como diz Paulo, a gente possa apresentar o nosso corpo como um culto de aroma agradável ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos nessa manhã pela luz da tua palavra, Senhor, e pela maneira maravilhosa como Cristo se revela a nós nas Escrituras, assim como Ele fez no caminho de Emaús, abrindo a lei, os salmos e os profetas, e dizendo como tudo falava dele, da sua pessoa singular e da sua obra eficaz na cruz. Ah, Deus, quando olhamos para a nossa vida, Pai, nós concordamos com Spurgeon. Há tanta incredulidade na nossa fé, há tanto medo na nossa confiança, há tanta mancha, ó Deus, há tantas palavras que não gostaríamos de dizer, há tantas reações que não gostaríamos de ter, tantas pessoas que não gostaríamos de machucar, é tanta falta de perdão, é tanto ódio que brota no nosso coração, é tanta indiferença, empatia, tanta falha, Senhor, é tanta omissão no serviço, há tanta impureza no nosso louvor, no nosso cântico, há tanta deficiência, ó Deus, nas nossas orações, há tanta ingratidão na nossa gratidão, há tanta murmuração, ó Deus, nos nossos lábios. Ó Deus, nenhum de nós poderíamos de fato nos apresentar diante de Ti com uma vida integral, sincera, sem fermento,
sem alegrias artificiais e ilusórias, para sermos aceitos e agradáveis diante do Senhor. Mas nesta manhã nós te louvamos, ó Deus, pelo retrato lindo de Cristo nessa oferta de manjares. Uma humanidade perfeita, formada pelo Espírito no ventre de Maria. Uma humanidade perfeita, ungida como rei, profeta e sacerdote por nós. Uma humanidade perfeita, testada na tentação no deserto pelo Teu Espírito. Uma humanidade perfeita, ó Deus, vivida nesta vida debaixo do sol, mesmo no mundo caído, sem jamais pecar. Uma vida integral em cada palavra, em cada atitude, em cada tarefa, seja como carpinteiro, seja como cidadão, como quem ia ao templo adorar ao Senhor, como quem lia a lei diante dos homens, ainda como menino, como quem provado, ó Deus, além do limite no Getsêmani, mas sempre dizendo: seja feita a tua vontade. Aquele que em sua humanidade real foi provado na cruz, sendo ali zombado, escarnecido, sendo derramado sobre ele toda a nossa ira, mais do que um pilão moendo grãos, ali ele foi moído, mas dolo algum se achou em sua boca. Ainda ali ele dizia: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ainda ali ele dizia: perdoa, eles não sabem o que fazem. Ainda ali ele dizia: um pecador, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ah, Deus, nós te louvamos por Jesus Cristo, pois nele havia o verdadeiro sal da aliança. Ó Cristo, vem nos santificar com a tua santidade, venha nos cobrir com a tua justiça, venha forjar em nós o teu caráter, nos torne mais parecidos contigo em tudo, Senhor, pela obra do teu mesmo Espírito, que agora habita em nós. Enche-nos do teu Espírito como essa massa cheia do azeite do Senhor. Derrama sobre nós da tua unção, Senhor, para que sejamos uma nação real de sacerdotes do Deus Altíssimo, de profetas que proclamam a tua palavra e de reis, ó Deus, que levam o teu reino. Unge-nos, Senhor, para te servir, e lance fora, ó Deus, do nosso coração todo o fermento da hipocrisia. Lança fora da igreja, Senhor, todo o fermento do dolo, da maldade, do pecado. Santifica a tua igreja, Senhor, para que sejamos uma massa, ó Deus, que agrade ao teu nome, Senhor. Joga sobre nós o teu sal, o sal da aliança, para que sejamos verdadeiramente sal da terra e luz do mundo, para que as nossas palavras sejam temperadas com sal. Tira, ó Deus, da nossa boca todo gosto pelo pecado, ó Deus, pela doçura da vaidade do mundo, mas coloca, ó Deus, em nosso paladar o gosto do céu, o desejo das coisas celestiais. É o que nós te pedimos nesta manhã, ó Deus, em nome do nosso forte, maravilhoso, eterno, Redentor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Um bom domingo até a noite, se Deus permitir. Estejamos aí com a nossa vida como uma oferta de manjares ao Senhor em Cristo.